Bom dia, Giovana. Tá me ouvindo? Bom dia, professor. Bom dia, minha querida. Seja bem-vinda. Obrigada, professor. Já recebi o seu trabalho aqui ontem. Ai, que bom, professor. Giovana Miranda Nicolau da Costa, Isso. né? Muito bem. O Matheus também lhe enviou o dele. Eu não Ele vi o do enviou ontem Matheus. à noite. Foi junto? Já, ontem à noite. Já tá bom. Não tem problema não. Até hoje ainda dá para entregar. A maioria entregou, gente. Oi, professor. Olá, Érica. Tudo Não acredito. Você não acredita? Tu voltaste. Lógico. Como é que eu ia lhe abandonar, né? Que bom. Ótimo, Professor, Érica. Que bom eu que você voltei veio. na sexta-feira, Certo. então eu não sei qual é o trabalho. Ah, então eu vou lhe Tá? dar um tempo maior Tá bom, te a agradeço. respeito da conceituação de exclusão, segregação, integração e inclusão. Eu acho que eu tenho o teu WhatsApp, eu vou mandar para o teu Tem, WhatsApp. mande. Alguém no grupo colocou isso, daí eu já imprimi. Eu Também não sei o que é foi. para fazer. É para só fazer para uma definir, fazer pesquisa? uma definição e fazer também uma relação de um com o outro, tá? Ok, faço Tá isso e bom? mando. Tá bom Tá então, certo, professor. então. Então Tá, um vamos iniciar abraço. nossa aula, tá bom? Vamos. Boa aula para todos. Tirar isso aqui, ó. Ok. Bom dia a todos. Vamos iniciar essa aula já com o segundo momento que nós temos de conversa online, aula remota, onde nós vamos hoje, na primeira nós apresentamos a ementa do nossa disciplina e lá nós direcionamos quais são as propostas da ESAMAS para com a inclusão, a educação inclusiva e também tudo aquilo que nós precisamos para direcionar como avaliação e tudo aquilo que nós vamos precisar fazer durante esse percurso desse semestre. A nossa avaliação também, nós temos a proposta de fazermos um seminário, mas é um pouco mais complicado, como eu já falei na aula passada, porque nem todos têm acesso a essa plataforma, esse Zoom. Então, é necessário que todos estejam simultaneamente no momento da avaliação do seminário. Mas eu vou avaliar e depois, porque ninguém, aqueles que têm dificuldade ainda não me procuraram, porque eu disse, né, eu pedi para o chefe de turma para poder dizer para aqueles que têm dificuldade de entrar na plataforma, possa também me acionar, dizer quais são os problemas que estão acontecendo, para eu poder fazer uma avaliação melhor.
desse aluno. Mas, no mais, a avaliação será do mesmo estilo que foi do semestre passado, com 10 questões, cada questão valendo 1 ponto. Se não der certo o seminário, tá? Mas vamos para frente, não vamos... depois a gente vai verificar isso, vai determinar e vai direcionar, vendo com vocês a possibilidade, claro, e depois a gente vai decidir juntos sobre essa nossa avaliação, ok? Primeiro nós vamos... Para que nós temos essa... Deixa eu colocar primeiro aqui. Só um momentinho. Tá. A história da educação inclusiva. Nós vamos, desde o século XVIII, não, aqui da antiguidade, isso aqui que está errado, desde a antiguidade até os dias de hoje, né, nós vamos fazer acho que travou aqui. Tá travado mesmo. É bem aqui que eu quero. Tá. É esse aqui que eu quero. Pronto. Agora tá certo. Tá aqui, esse momento. Este momento da história da educação inclusiva, ele tem um objetivo. Qual é o objetivo? É sensibilizar vocês, alunos do curso de psicologia, para a educação inclusiva. Sabemos que a educação inclusiva, ela entrou no currículo, no PNE, que é o Plano Nacional de Educação, com uma proposta de incluir aquelas pessoas com deficiência. Por que eu destaquei pessoas com deficiência? Como eu já falei anteriormente, na outra aula, esse termo de usar pessoa com deficiência, ele tem um sentido, né? No sentido de dar dignidade para essa pessoa. Porque antigamente, muito antes e até hoje, tem pessoas que dizem deficiente. Parece que a pessoa é totalmente inútil, totalmente deficiente. Essa palavra deficiente, por ela só, ela tem um estereótipo de colocar à margem qualquer pessoa. Por exemplo, você vai num restaurante, você vai dizer, aquele atendimento foi deficiente, parece que tudo não prestou. Então, a pessoa com deficiência é uma outra conotação. Por quê? Porque dá aquele sentido da pessoa, né? Isso aí não foi da minha cabeça que eu tirei, mas foi através de uma declaração de Salamanca, em 1994, na Espanha, em que foi declarado, e o Brasil foi signatário desta declaração de Salamanca. E lá decidiram que seria o melhor termo para se chamar ou se determinar uma pessoa com deficiência, justamente isso, pessoa com deficiência. Tá? Então, é essa a importância da educação inclusiva no curso de psicologia. E a importância dessa historicidade de tudo aquilo que aconteceu, que nós vamos saber, do itinerário dessa pessoa com deficiência, que ela percorreu até chegar hoje ao nível de aceitação e conquistas pela sociedade. E a ESAMAS, ela vislumbrou de forma decisiva a inclusão dessas minorias educacionais. Sabemos que hoje as escolas inclusivas, elas trazem alguns problemas que nós precisamos consertar dentro de políticas públicas para poder dar
autonomia e dignidade para essa pessoa com deficiência. E a Isamás, ela vislumbrou isso, e hoje ela determina que no seu currículo de todas aqueles cursos que tenha licenciatura, que tenha a parte mais de magistério, que possa ter também esse curso de Libras, curso de Educação Inclusiva e outros mais. Esse texto introdutório, ao final desse semestre, o que é que nós queremos que vocês alcancem como objetivo? O que é que eu quero e a Isamás deseja que vocês saibam no final desse semestre, depois desta disciplina? Justamente que compreenda as relações estabelecidas na sociedade com a pessoa com deficiência, desde a antiguidade até os nossos dias. Entender os paradigmas que orientam a prática da educação inclusiva. Saber como nós vamos tratar essas pessoas, como nós vamos dar voz para essas pessoas também. Analisaremos também as relações com base em 3 períodos da história: a Antiguidade, a Idade Média e a Modernidade, no caso, a partir do século XVI até os dias de hoje, com destaque para alguns fatos considerados importantes em cada época específica. Então, vamos lá. Vamos nos debruçar nessa viagem agora. Tá? Nós sabemos que o corpo, até hoje, ele é cultuado. O corpo, ele é colocado como uma forma de expressão e também de poder. Sabemos que tudo aquilo que nós temos hoje e na antiguidade, ele foi também bem explorado, que o corpo seria uma forma para que pudesse ter uma posição de destaque. E as Olimpíadas, por exemplo, só poderiam ter as pessoas que tivessem um pouco mais de estabilidade corporal. Quer dizer, aqueles obesos, aquelas pessoas que não têm condições, seriam excluídos. E a exclusão, ela traz, por isso que eu pedi para vocês esse conceito de exclusão, de segregação, de integração e inclusão, para justamente ter esse conceito bem claro em nossas mentes a respeito disso. Por isso, essa proposta de dar para vocês esse primeiro trabalho, essa primeira atividade que nós vamos entender depois por que é necessário. Ok. Na antiguidade, os egípcios, 4000 a.C. e 476 depois de Cristo, no Egito e na Pérsia, por exemplo, um exemplo bem curioso que nós temos dentro da educação inclusiva foi a questão dos surdos. Os egípcios e os persas, eles eram considerados criaturas privilegiadas, os surdos. Os surdos eram criaturas que tinham um privilégio dentro, consideravelmente pessoas benquistas dentro dessas civilizações egípcias e persas. Eles diziam que eram enviados dos deuses para se comunicar com eles em segredo. Como os surdos não falavam, eles não ouviam, eles só ouviam o quê? Eles diziam que ouviam a voz dos deuses. Para eles, os deuses, não é Deus, os deuses. Porque os egípcios e os persas, eles cultuavam muitos deuses, eles eram politeístas, quando cultuam muitos deuses. E lá eles entendiam isso, que os surdos eram seres enviados dos deuses para se comunicar com eles em segredo. Havia um comentário de respeito para com os surdos. Os surdos eram adorados pelos egípcios e pelos persas. No entanto, tinham uma vida inativa. Não eram educados, eram analfabetos. E a instrução deles não existia.
instrução educacional, não existia. Eles não eram instruídos educacionalmente. E por isso eram pessoas que não tinham muito desenvolvimento cultural, nem cognitivo e tudo mais, devido a essa peculiaridade que os persas e os egípcios tinham para com eles. Na antiguidade também, nós vamos ver a Grécia. Onde é que está a Grécia? A Grécia é um país da Europa, lá na parte sul da Europa, onde também oficialmente era considerado república helenista, helênica, né, que a gente fala também. E é conhecida desde a antiguidade como Hélade, a Hélade, cidade Hélade. E é um país localizado no sul da Europa, onde a perfeição do corpo era venerado, aquilo que nós estávamos falando anteriormente lá no início, da veneração pelo corpo. E os gregos, eles tinham também essa particularidade de reverenciar o corpo, as relações e as consequências diante das pessoas com deficiência era um outro olhar, um olhar de abandono. As pessoas que não tinham o corpo perfeito, eles eram colocados de lado, eram abandonados. As pessoas com deficiência eram tidas como pessoas que não tinham um corpo perfeito, automaticamente Deus não tinha colocado, os deuses não tinham colocado nele a perfeição. Então eram pessoas totalmente imperfeitas. Isso os gregos entendiam, ok? Tanto é que, se nós formos ver os escritos de Sócrates com Platão escrevendo, nós vamos perceber que existe ali, num diálogo com Alcebíades, que era aquele rapaz, aquele jovem que tinha um corpo perfeito, era cultuado, eram descritos, eram adorados esse corpo de Alcebíades. Por isso que Sócrates, ele tinha também um amor muito grande por Alcebíades. Por causa de quê? Por causa do corpo dele, que era perfeito. Então, a veneração do corpo nessa época é bem marcante, e a reverência sobre esse corpo. E o que acontecia, então, com as pessoas que não tinham esse corpo perfeito ou tinham alguma deficiência que não era próprio da sociedade? Eram pessoas que eram abandonadas e eliminadas, e às vezes com sacrifício. Só um momento, por favor. Professor? Ou não, diga. Como em Esparta, por exemplo. Em Esparta era um povo guerreiro Muito que sacrificava os deficientes se não fossem aptos à guerra, para lutar. Verdade, Giovana, muito bem colocado. Nós vimos aquele filme, né, bem marcante para nós, aquele filme 300, né, onde traz para nós aquelas pessoas. E eu vou passar para vocês, tem até um filme, que é muito... Um filme não, só um trecho de um filme a respeito desse momento dos 300. E você Sim. Sabe que... Ou não? Quem está falando? Tem uma série... Adriano, tem uma série... Oi, Adriano. Tem uma série chamada Vikings, que geralmente eu acho que, aparentemente, o que mostrou na série é que se uma criança fosse deficiente, ela era abandonada na floresta com uma arma para que ela sobrevivesse. E no caso, o pai se arrependeu de abandonar e criou a criança. Aí depois, com o passar do tempo, ele foi criando uma certa raiva, assim, porque ele era desprezado e tal. Aí o pai dele falou uma coisa do tipo, que esse sentimento que ele sentia ia tornar ele mais forte. Mas aí, isso, muito bem. Tempos depois, ele se tornou um dos mais guerreiros agressivos, que chega os irmãos dele, que era tudo normal, tinham medo dele, por causa da personalidade dele. Ele, qualquer coisa, já explodia de raiva. Isso. Mas, Adriano, qual era a deficiência dele, no caso aí?
Eu não vi esse filme. Série Vikings, ele não tem locomoção nas pernas, ele andava arrastado. Arrastado, entendi. Olha aí. Então, eu não conhecia esse aí, mas é importante nós sabermos isso. Por quê? Porque você sabe que em Espartas também era a pessoa, o homem, por exemplo, ele era criado para a guerra. Isso nós vamos daqui a pouco entender muito melhor depois do que nós vamos falar. Porque, por exemplo, em Atenas, né, lá já é diferente. As pessoas eram criadas intelectualmente. Em Esparta, não. Em Esparta, eram criados para a guerra. Eram criados desde criança para que pudesse ser um bom guerreiro, né? Enquanto que em Atenas já era para ser um bom intelectual, pessoas com conhecimento. É totalmente divergente essa condição dessas duas civilizações. Mas é importante vocês colocarem aí, o Adriano e a Giovana, que isso traz para nós o que vocês já conhecem. Quer dizer, é uma condição sine qua non. O que é uma condição sine qua non que vocês têm? Vocês não vieram aqui cru, já trouxeram um conhecimento já predisposto. Então, é importante isso que vocês tragam para nós. Por isso que podem fazer qualquer intervenção que nós estamos aqui para isso mesmo, para discutir e ver quais são os tipos de conhecimentos que vocês têm para nós podermos... eu também aprender, por exemplo, aprendi agora que existe um outro filme com o Adriano, né? Um filme onde eu não conhecia, eu vou atrás. É importante nós sabermos isso. E agora, por que é importante nós sabermos a história da educação inclusiva? É justamente para nós podermos nos sensibilizar com aquilo que hoje a sociedade deixa como fora daquilo que é direito de cada um deles. Ok? E na antiguidade, ainda em Roma, em alguns lugares, os deficientes poderiam ser mortos ou submetidos ao processo de purificação para livrar dos maus desígnios. As pessoas que tinham alguma deficiência, elas já não eram bem vistas por essas civilizações, essa sociedade. Eles eram mortos, como em Esparta, eram colocados no precipício aquelas crianças que já vinham com alguma deficiência. Então, pessoas com deficiência para Espartas, por exemplo, eram jogadas nos precipícios e deixado às vezes abandonada, como diz o Adriano, em floresta e tudo mais. E as pessoas que pegavam essas crianças eram criadas para que pudesse também posteriormente pedir esmola. Tinham famílias que pegavam essas crianças para que, vendo aquela condição daquela deficiência, eles pudessem fazer com que aquela criança pudesse ser mendicante, pedisse esmola, para poder sustentar a família de outra pessoa que não era a família dele. Então, quando abandonavam essas crianças com deficiência, outras famílias pegavam com o propósito de fazer a mendicância dessas crianças e ter algum lucro sobre elas. Tá? Assim como a loucura, a deficiência na antiguidade oscilou entre dois polos bastante contraditórios. Um sinal da presença dos deuses, algo na esfera do supra-humano, como eu já falei anteriormente, que os persas, né, os egípcios, eles tinham esse sinal de privilégio para com essas pessoas, principalmente com os surdos. E um sinal também da presença dos demônios do ambiente do infra-humano, abaixo do humano, supra-humano, infra-humano. Não tinha um equilíbrio. Ou era
super-humano ou era infra-humano. Do venerável saber do oráculo cego, a animalidade da pessoa ser extirpada do corpo sadio da humanidade. O que é o saber do oráculo cego? Nós tínhamos algumas esfinges que traziam para nós alguns oráculos. O que é oráculo? Aquilo que era previsto, o que é que aconteceria com as pessoas. Então, existiam essas pessoas que traziam esta animalidade e eram previstos dentro de um propósito de oráculo. E isso, muitas das vezes, era uma crença muito bem aceita dentro dessas civilizações. E depois você vai ver que eram tudo uma condição que o oráculo dizia de duas formas de dizer. Por exemplo, dizer assim, não. O não, muitas das vezes, ele tendo o início com vírgula e sem vírgula, ele vai dar dois sentidos para a pessoa. Não. Por exemplo, dizer quando a pessoa queria ir para a guerra. Não. Você será vencedor. Aí, se você colocar uma vírgula depois do não, aí vai ter um outro sentido. Não, você não vai ser vencedor. Então, o oráculo, muitas das vezes, eram colocados num sentido duplo, para que você pudesse depois, se viesse falar e criticar o oráculo, dizer, não, mas eu disse assim, não. Você não atingiria o seu objetivo. Ou, ao contrário, ou positivo ou negativo. Então, o não, ele dá essa conotação de positivo, também o de negativo, quando você coloca apenas uma vírgula. Por isso que é importante, o nosso português, você colocar as acentuações, as pontuações, para poder ter um sentido próprio. E eu estou agora estudando direito e nós aprendemos muito isso a respeito dos sentidos das frases e justamente com essas frases com duplo sentido. É importante. E o oráculo tinha esse objetivo de dar o duplo sentido para depois a pessoa não vir dizer que estava errado aquilo que ele tinha falado. Ok? Professor? Eu estava fazendo uma reflexão assim que, por exemplo, às vezes a gente acha que essa questão da aceitação, da inclusão e tudo mais, da pessoa com deficiência, ela tem muito a ver com a nossa sociedade não é desenvolvida o suficiente, nós não somos um país desenvolvido, não. Mas, assim, eu percebo mais como uma questão cultural também. Por exemplo, na China, que é um país altamente desenvolvido, eu já escutei relatos de pessoas que moraram lá, que falam que você não vê pessoas deficientes na rua. Você não vê um síndrome de Down, você não vê uma pessoa com deficiência auditiva, assim, enfim, um cego, outras coisas. E raramente, eles ficam geralmente presos em casa porque as pessoas têm vergonha. Então, é uma questão que não só diz respeito ao desenvolvimento, à industrialização, enfim, né? De um país, mas também é uma questão muito cultural, no caso da China, como é o caso da China. Muito bem, Giovana. Eu estou marcando aqui aquelas pessoas que dão opinião, porque é importante, tá bom, pessoal? É importante vocês falarem comigo, porque aí nós vamos ter a participação de vocês, é importantíssimo dentro desse contexto de aula, desse contexto onde nós vamos ter esse debate, essa conversa. E por isso, Professor, às vezes... Pois não, quem está falando aí? Giovana. Eu só queria complementar numa coisa que a Giovana falou, porque Sim, Giovana Miranda. Até um certo tempo atrás, a China e o Japão tinham uma política cultural que era a política do filho único.
Então, por controle populacional, eles privilegiavam os bebês que nasciam, digamos assim, normais, sem nenhuma normalidade, e eles privilegiavam homens por conta da força de trabalho. Então, se a família tivesse 3 filhos e tivesse uma mulher, eles eram recomendados a sacrificar a menina, e porque a família não poderia ficar com mais do que um filho ou 2 filhos se fosse uma mulher, por exemplo. Então, isso é uma questão muito cultural. Isso já deixou de existir. Isso era uma política que se tinha na China e no Japão há muito tempo atrás. Mas é só para complementar essa questão cultural mesmo. Ok, Giovana. Tá certo. É importante vocês trazerem isso, porque vai dar um outro viés para nós de condução dessa aula. Por exemplo, se nós formos pensar nisso, imagine você, cada chinês ter um filho. Olha o que aconteceria. Lá já existe uma superpopulação de mais de 1 bilhão de pessoas. Lá e na Índia são os países mais populosos do mundo. E por isso que existe essas políticas. E o que acontecia também, como tem uma outra pesquisa, e nessa pesquisa fala a respeito de pessoas os governos da China, de saberem antecipadamente, dentro do ventre da mãe, se a criança já era deficiente, porque tem condições já de saber antecipadamente se a criança tem algum tipo de deficiência. E acontecia o quê? Eram obrigadas as mães a fazer a esterilização, tirar o filho. Além disso, de matar, como a Giovana Miranda falou, a respeito de matar até as meninas, as mulheres, por causa da força de trabalho dos homens, que é muito mais. Eles acham, né? Na verdade, eles acham isso, eu não concordo, mas com a possibilidade de também fazer essa limpeza, como eles diziam. Mas é por isso que não existe dentro da China, da Índia, pessoas com deficiência, mas também elas são abandonadas pelas famílias e pela sociedade, né? Dando andamento aqui ao nosso slide, nós vamos ver aqui, em Roma, bora ver o que aconteceu em Roma. Nesse período, a sociedade estava organizada em 2 camadas sociais, a nobreza e o populatio. A nobreza detinha o poder econômico, o populatio composta pelas pessoas consideradas sub-humanas, abaixo da humanidade, e geralmente eram escravizadas. Na sociedade romana, por sua vez, aqueles que nasciam com alguma deficiência podiam ser mortos ou então abandonados à margem do rio Tibre. No entanto, os escravos e outras pessoas nobres os recolhiam para posteriormente, aquilo que eu falei anteriormente, colocados a pedir esmolas. Essas pessoas que eram abandonadas, essas crianças, eram criadas por essas pessoas para pedir esmola, para servirem de bobo da corte ou trabalhar em circos romanos. Então, o destino dessas pessoas com deficiência da época em Roma. Na Grécia, especificamente em Atenas, os atenienses conhecida por priorizar a educação integral, a qual procurava formar um homem útil ao Estado. O próprio pai detinha o encargo de matar o próprio filho ou abandoná-lo em algum lugar. Como o Adriano falou aí, abandonar na própria floresta, né? Toda criança nascida, olha, importante, anotem isso aí. Isso aqui vai ficar na plataforma, mas é importante vocês anotarem isso, porque existe uma diferença muito grande entre a civilização lá da Grécia, no caso de Atenas, e de Esparta. São
duas civilizações antigas que eles têm dois tipos de educação. Tá? E qual é a educação? Em Atenas, toda criança nascida em Atenas com deficiência sofria o infanticídio, pois não teriam condições de se tornar um verdadeiro quê? Intelectual. Em Atenas, eles tinham esse propósito de criar uma criança de quê? De forma a conduzi-los a se tornar um verdadeiro intelectual. Enquanto que as crianças nascidas em Esparta também, com deficiência, sofriam o infanticídio. Por que sofriam o infanticídio? Pois não teriam condições de se tornar um verdadeiro quê? Guerreiro. Então, existe um mesmo país, Grécia, mas as cidades com diferente propósito para com as crianças nascerem sãs. Justamente em Atenas, era a condição de se formar o quê? Intelectuais. Em Esparta, era a condição de formar o quê? Guerreiros. Então, trace bem isso aí. Grave isso aí que é importante. Quando eu digo isso, é o quê? É questão de prova. Isso, muito bem. Na Idade Média, respaldado pela Igreja, a pessoa com deficiência era vista de dois modos, tá? Dentro da Igreja. Isso aí já é na Idade Média. Na Idade Média, na Igreja, que tinha um poder econômico dentro dessa civilização e dessa Idade Média, no tempo medieval, a Igreja tinha o seu poder econômico até, e os nobres também pertenciam à mesma casta dele. Então, ali, como era visto esse deficiente para a Igreja, por exemplo? Tinha dois modos de ver eles. Como alguém que expiava um pecado. O que é isso? A pessoa nasceu com deficiência, por quê? Porque os pais tinham algum pecado cometido e eles transmitiram esse pecado para os seus filhos. Isso era uma condição em que era bem peculiar dessa idade medieval, onde a Igreja ela expiava esses deficientes. Eles eram deficientes por causa de quê? Por causa do pecado. E nós sabemos que não é. Hoje isso não é certo falar sobre isso. Como alguém, e o outro modo de era visto, como alguém que necessitava de quê? De caridade. Então, existem dois polos. Um que era um pouco mais rígido e outro era um pouco mais solidário, misericordioso. Né? E um achava que era por causa do pecado e por isso deveria ser abandonado, deveria ser colocado à margem, e o outro já necessitava de quê? De caridade, de cuidado, porque nós vamos ver que dentro da Igreja existia aqueles que achavam isso, mas às vezes achavam que era Deus que dava aquelas pessoas com deficiência para que a pessoa pudesse tratar e a caridade aparecer dentro de uma sociedade. Professor Ricardo, tratando-se da Sandra. Oi, Sandra, eu estou vendo aqui. Questão da Idade Média, como alguém que expiava um pecado, né? Também existia na época a questão deles serem filhos do diabo, deles serem frutos de bruxaria, deles merecerem a morte através do apedrejamento. Então, assim, essas questões elas retratam mais a Eu já ia falar isso. Eu já ia falar isso também, Sandra. Porque expiava o pecado, digamos assim, não mostra muito a realidade para nós, né, quanto alunos. Assim, eu fui na raiz dessa frase, então eu lembrei de muitas questões
desse tipo, desse nível. E hoje ainda existem pessoas que dentro das igrejas que ainda acreditam que qualquer tipo de enfermidade é fruto de pecado, é fruto de uma série de questões, ou seja, não é uma história tão passada. Isso ainda existe na realidade, né, na contemporaneidade. Muito bem, Sandra, é isso mesmo. Mas nesse período se fala da Igreja Católica, né? Hoje não só a católica, como também outras denominações, elas também têm esse mesmo julgamento. Com certeza. Exatamente. Mas a gente fala muito mal da Igreja Católica na Idade Medieval, mas esta parte, muitas das vezes, é esquecida que eles tinham também o interesse de cuidar dessas pessoas. Por exemplo, nós temos, não sei se eu passei para vocês no semestre passado, sobre o histórico do surdo dentro da Igreja Católica. Vocês vão ver que tem alguns padres que davam sentido à vida dos surdos, na época que eu estava falando sobre a surdez, lá em Libras. Na realidade, assim, tratando-se de Idade Média, infelizmente a referência é a Igreja Católica, porque a Revolução Religiosa só veio com Lutero e jamais logo 1500, exatamente. É por isso que, tratando-se da Idade Média, a referência é a Igreja Católica. Porém, hoje, todas as frentes religiosas ainda têm um pouco desse preconceito. Com certeza, Sandra, verdade. Então, ali nós vamos ver, por exemplo, Lepé. Michel Lepé. O que foi que aconteceu com Lepé? Lepé fez o alfabeto. Em Paris, dos surdos, ele ramificou para onde? Para o Brasil. Dom Pedro II, ele foi lá na França, em Paris, pegar o que Lepé tinha produzido. Justamente o que? O alfabeto manual, a língua de sinais, foi tudo feito por onde? Pela Igreja Católica. Fez o bem também. Como também os protestantes, né, os evangélicos, também deram, depois de Lutero, fizeram também muito e hoje nós temos muitas igrejas, tanto católica como protestantes, que têm a Libras nos seus cultos, nas suas missas, né? Então isso aí é muito importante nós sabermos que tudo isso é importante. Diga, quem está falando? Complementando isso que o senhor está falando também, a Igreja Católica também foi responsável, com o passar dos tempos, na criação daqueles conventos que eram próprios para deixar ou abandonar, teoricamente, sob os cuidados da Igreja, crianças com deficiência. Tinham certos conventos que eram específicos para, como crianças rejeitadas, digamos assim, serem colocadas, e muitas eram crianças com deficiência. Então a igreja foi aprendendo a cuidar também, se especializando nesse sentido, mas isso foi depois de muito tempo. E Giovana, é aquela roda dos rejeitados, não é isso? Também, porque a roda dos rejeitados, ela tinha conventos e hospitais, São né? Paulo. Isso. Hoje, os grandes hospitais e os centros educacionais, a maioria é de instituição católica. Os grandes, por exemplo, Colégio Gentil, Santa Catarina, todos esses daqui de Belém, o nosso, né? É tudo consignação. Olha, Salesiano do Trabalho, é tudo educação religiosa católica, né? Nós temos também, por exemplo, outras, os adventistas, né? Tem muitas faculdades adventistas. Hoje nós temos em Benevides uma faculdade de adventista. Então, tanto na educação como em outros ramos da sociedade, nós vamos ver que existe
a inserção da igreja, seja católica, como seja um todo, né, de professor? consignação protestante. É um todo, com certeza. Eu não vou puxar para minha sardinha. Eu sou do clero da Igreja Católica, mas eu considero de grande valia os evangélicos dentro de uma construção educacional para a nossa sociedade, com certeza. Isso a gente não pode negar, com certeza. O deficiente mental, então, era concebido como sendo desígnio de um ser superior, lá na Pérsia e no Egito, né? Mas também como um castigo, uma culpa, ou ainda sendo uma possessão do corpo pelo demônio. Era muito na idade medieval das pessoas também, por não gostar daquela família, pudesse colocar como, aquela pessoa está com um demônio, ou aquela é uma bruxa, coloca na fogueira para queimar. É aquela tal da Santa Inquisição, que é a parte negra das trevas da nossa Igreja Católica, que nós temos que considerar. Tanto é que o Papa João Paulo II pediu perdão por tudo isso e para o mundo inteiro sobre isso. Isso aí a gente tem consciência. Mas também fez coisa boa para a humanidade, não é só isso. E hoje nós vamos ver que os grandes centros de caridade do mundo é católico. Isso nós não podemos fechar os olhos para isso. Okay? Na Idade Média também o tratamento ao deficiente ora merecia piedade, ora eram protegidos e até mesmo supervalorizados. Mas aí depende dessa supervalorização, né? Onde aconteceu isso? Aconteceu na Idade Média? Não. Aconteceu lá na Antiguidade, como eu disse, o qual? Egito e Pérsia. Então, esses dois países só que teve essa supervalorização. Por que eu estou destacando isso? Porque pode cair na prova para vocês, né? Qual foi a civilização que deu supervalorização? Foi lá na Itália, foi lá na Grécia, foi lá em Atenas, em Esparta. Está errado. Onde foi? Foi lá no Egito e na Pérsia. A supervalorização. As únicas civilizações que deram supervalorização para essas pessoas com deficiência. E eram protegidos, sim, eram protegidos. Tá? E ora também sacrificados. Já isso é onde? Em Esparta. Eram sacrificados, e em Atenas também eram sacrificados. Ou ainda excluídos do convívio social. Então, nós temos que ver cada idade, cada época, cada civilização, nós vamos ter uma peculiaridade, uma particularidade para nós entendermos esta visão da pessoa com deficiência, como eram tratados em cada uma delas. Acreditava-se que as estruturas sociais teriam sido supostamente constituída por leis divinas, sob a coerção da Igreja Católica. Esta punia severamente aqueles que contrariassem, e a pena capital seria a Inquisição religiosa. Então, todos aqueles que eram contrários aos pensamentos da Igreja, eram, como eles diziam que era lei divina, eram sacrificados na Santa Inquisição, uma inquisição religiosa, sacrificando milhares de pessoas pretensamente herética. O que é o herética? Aquele contrário à proposta da Igreja na época. Incluídas entre elas muitas pessoas com deficiência mental. Tá? Também existia isso. Mas, em contrapartida, dentro da Igreja Católica, existiam pessoas que faziam atendimento assistenciais, ou seja, havia instituições como conventos, aí, Giovana Miranda, você falou isso, conventos ou igrejas que acolhiam os desprotegidos, exatamente, os conventos que você mencionou. Pois não? Olga. Eu lembro que, agora a gente falando sobre a Santa Inquisição, eu lembro que no filme Nome da Rosa, tem se eu não estou enganada, tem uma parte do filme
que já é quase no finalzinho, que na hora de buscar uma bruxa, enfim, uma pessoa que estava escondida, né, pelo padre, né? Eu esqueci o nome do ator. Foi pego um padre, né, praticando ato sexual com um deficiente. E nisso, o padre se voltou para que ele não caísse, né, na Santa Inquisição, na punição da igreja, se voltou e virou-se contra o rapaz lá com deficiência. E assim, como nessa época, essa prática do, mesmo que a igreja, mesmo que quem estivesse ali na prática da Santa Inquisição, visse que não era aquilo, mas já se tomava conta a pessoa com deficiência, porque ela não tinha como ser amparada, né? Defender. Isso, eu entendo que a igreja, ela, vamos dizer, ela meio que protegia, né, entre aspas, essas pessoas, mas na hora do vamos ver mesmo, né, na hora de defender realmente a pessoa, elas simplesmente se abstinham dessa situação. Exato. Muito bem. O Nome da Rosa é muito bonito em relação... Você fala sobre essas práticas, essa Inquisição, eu acho muito bacana. É muito importante nós vermos isso. Esse filme é emblemático dentro dessa forma de dominação da igreja e também de mostrar a igreja, de condenação da época, né? Porque foi um período muito cruel, né, também, professor? Muito cruel, foi muito cruel mesmo. O que aconteceu também nesse mesmo filme aí, as pessoas quando iam ler a Sagrada Escritura, a Bíblia, elas morriam. Aí ninguém sabia por que morria. Mas por que está morrendo? Acontecia que a pessoa, quando lia, ela passava o dedo assim, e às vezes a pessoa, para poder passar, passeia na boca. Passeia na beira boca do papel, é verdade. No papel. Só que quando se passava, colocava um veneno aonde estava ali para passar. Porque quando passava a página da Bíblia, aí o veneno vinha no dedo, exatamente, passava aqui para poder... Aí morria a pessoa, não sabia por que morria. Então, era uma forma também de as pessoas não saberem verdadeiramente o que estava na Bíblia. O que a Bíblia falava na verdade. E não, por isso que não diziam se interpretar, assim, que era lei divina. Não poderia se interpretar. Não podia interpretar. Era só o que a igreja determinava. E a Bíblia, na época, era só no grego. Então, não tinha uma outra escritura no nosso idioma também. Tinha isso. Então, era tudo isso, era uma forma para poder também as pessoas não saberem o que estava ali para interpretar. Muito bem, Olga. O pensamento da época colocava o homem como imagem e semelhança de Deus. Eles entendiam assim: se é imagem e semelhança de Deus, e Deus é perfeito, como é que pode uma pessoa com deficiência ser imagem e semelhança de Deus? Então, não pode ser imagem e semelhança de Deus. Então, essa pessoa, ela não é de Deus. É isso que eles entendiam, né? Essa é a explicação que eles davam de a imagem e semelhança de Deus. Então, se a pessoa não tem os sentidos perfeitos, então ele não é humano. Então, abandona, então discrimina, vai discriminar aquela perfeita. Então, ser perfeito inculcava a ideia de condição humana, né? Como incluindo a perfeição física e mental, portanto, não sendo parecido com Deus. Era isso. Se não é parecido com Deus, não tem semelhança com Deus, não é a imagem de Deus, então essa pessoa as pessoas com deficiência serão postas à margem da condição humana. E os ideais, os valores teocêntricos,
É Deus como centro de todas as coisas, ok? Com o advento do feudalismo, com um novo meio de produção, levou à ascensão do clero. Com isso, a igreja passou a influenciar e a controlar os diversos setores da sociedade, ou seja, aquelas pessoas que apresentassem alguma deficiência eram associadas ao demônio, consequentemente tornavam-se vítima do descaso e da marginalização. E agora, na modernidade, do século XVI até os nossos dias, na modernidade acaba o feudalismo e surge o sistema mercantil, onde se fortaleceram as relações entre a burguesia e o Estado. A igreja perde o controle de diversos setores, principalmente o econômico. Começa a aparecer as influências e os ideais humanistas. Agora não é o teocentrismo, agora é o antropocentrismo. É o homem como centro de todas as coisas. Antes era Deus o centro de todas as coisas. Agora é o antropocêntrico. É o antropocentrismo, que é o homem como centro de todas as coisas. Isso foi bom até para a igreja, que até hoje nós temos essa peculiaridade dentro da igreja católica, de não se envolver, por exemplo, com política. Aquele clérigo que quer desejar ir para a política, ele tem que abandonar a igreja católica para entrar. Ele precisa de uma permissão do Papa para poder fazer essa saída do clero para entrar na política. Por que a gente acha isso? Porque nós sabemos que a política, muitas das vezes, extravia a pessoa. Temos muitas pessoas que são religiosos que entraram na política e eles estão hoje em listas de corrupção. E a igreja, ela não quer entrar nessa lista. Quer entrar na lista hoje de quê? Daqueles perseguidos, da Irmã Dorothy, de pessoas que lutam pela sociedade minoritária. E aí que nós queremos estar, nestes que são perseguidos e na lista de aqueles que querem morrer pelos menos privilegiados. É isso que a igreja entende hoje. Ela foi bem madura quando ela sai do Estado. Ela tiram dela o quê? O poder econômico. Mas, por outro lado, ela vai ter uma outra vertente, né? A vertente da caridade, a vertente da solidariedade. E também os nossos irmãos evangélicos, mas lá parece que os pastores podem entrar na política, os padres não podem. Os padres, nem os diáconos, podem entrar na política, mas parece que já tem alguns pastores, né, dentro dos congressos, das assembleias legislativas, já existe. Mas a gente não, os católicos não temos essa permissão da igreja. Quem é a igreja? O nosso Papa, juntamente com os bispos. O professor Ricardo, você tem que conhecer a Baité. Você tem que conhecer a Baité. A Baité tem padre que é prefeito, vereador. Foi, mas ele saiu da igreja e pediu permissão. Eu sei quem é. O slogan dele é Padre Fulano de Tal, que tá o nome. Né? Ele diz, é verdade. É que nem em Bragança. Bragança também tem um prefeito lá que foi eleito e tudo mais, e ele dizia que ele era padre. Porque a pessoa, quando ele é ordenado padre, ele nunca deixa de ser padre. É por isso que eles falam isso. Mas é mais para conseguir, né, voto para poder se eleger. Mas não é a igreja que está ali. A igreja, ela não faz parte da política. Tanto é que eles são tirados da igreja. A gente diz assim, é um termo técnico nosso. Ele é suspenso de ordem. Suspenso de ordem é que ele não exerce, ele não vai celebrar missa, por exemplo. Com certeza, esse de Abaeté, ele não pode celebrar missa, de jeito nenhum. Ele é proibido de celebrar missa.
Que nem lá de Bragança, o prefeito de Bragança. Mas, para que eles possam ter os votos deles, né, eles dizem que eles são padres. Né? Mas, na verdade, eles são suspensos de ordem. Eles não podem dizer que eles são, mas eles dizem, né? Não, e vão dizer logo, não, mas um padre, quando é ordenado, isso que eu falei, né? Ele não deixa de ser padre. Mesmo um padre, quando ele casa, quando ele sai para o matrimônio, ele deixa a ordem também. Ele não pode. O padre casado não existe dentro da igreja. Existe na igreja ortodoxa, no Oriente. Lá existe os padres casados. Padres mesmo são casados. Né? No caso, as pessoas dizem que os diáconos são os padres casados da igreja, porque o diácono pode casar, né? Ele pode. Mas continuando aqui, a filosofia humanista da Idade Moderna inicia-se a valorização do ser humano. O homem passa a ser entendido como um animal racional. Há o surgimento do método científico, lá de Descartes, né? O método de Descartes é importante dentro desse parâmetro aí. Iniciam-se estudos em torno das tipologias das deficiências. Antigamente tudo era deficiente, agora não. Nós temos o autista, nós temos o surdo, nós temos o cego, nós temos o cadeirante, nós temos... Cadeirante, muitas das vezes, é um sentido, um termo que eles não gostam de ser denominado. Os cadeirantes, porque ele diz que a cadeira não é ele não é cadeirante, ele é pessoa com dificuldade de locomoção. É esse termo que eles gostam de ser chamado, porque falar em cadeirante parece que a cadeira faz parte dele. Mas eu já vi um relato de uma pessoa que tem problema com locomoção, ele dizer que, sim, a cadeira é uma parte do corpo dele. Então, existe muita controvérsia sobre esta denominação, sobre o termo. E próxima aula nós vamos falar sobre qual a definição de cada termo desse. É importante nós sabermos isso, dos deficientes, pessoas com deficiência, desculpa. A tipologia das deficiências, é importante nós sabermos, tá bom? A concepção de deficiência passa a decorrer do modelo clínico de medicação, ou seja, de um caráter patológico, com medicação e tratamento. Motivados por essas ideias, algumas pessoas começaram a contribuir com rompimentos das concepções que ligavam a deficiência ao miticismo. Essa concepção passou a relacionar com os aspectos médico-pedagógico. Buscaram as causas das deficiências, incorporando-as a essas pesquisas um caráter científico. Procurou-se normalizar as pessoas com deficiência. Dentre os pesquisadores, podemos citar, vamos lá, os pesquisadores. Bonnet é um autor da primeira obra impressa sobre o assunto Redação das Letras e Artes de Ensinar os Mudos a Falar. Naquela época, 1620, ainda se dizia que era surdos mudos, tá? Mas hoje nós entendemos que é só surdos. Mudos não é apropriado para ser determinado a essa pessoa. Então, Bonnet, que era um dos discípulos de um padre também, dentro da igreja, que traz para nós essa redação das letras e artes de ensinar os surdos a falar. Esse aqui é o oralismo. Né? O oralismo é fazer o surdo falar. E nós sabemos que os surdos, eles precisam ter o bilinguismo. O que é o bilinguismo? É
se apoderar da Libras, da língua deles, da língua brasileira de sinais, para depois se apoderar de outra língua, que seja o português. Esse padre aqui, Jean-Michel Lepers, fundador da primeira instituição especializada para o ensino de surdos e criador do método de sinais, 1770. Foi Lepers quem trouxe para nós a língua de sinais. E depois, como eu disse para vocês, nós vamos ver Dom Pedro II foi em Paris. Por que ele foi lá em Paris? Qual era a peculiaridade? Por que Dom Pedro II desejou fazer um Instituto Imperial dos Surdos aqui no Brasil, que hoje nós temos o INES, é o mesmo instituto de 1857. Esse instituto brasileiro que hoje é o INES, Instituto Nacional dos Surdos. Ele teve uma motivação. Dom Pedro II teve essa motivação. Estamos falando em história, tá? Então, os surdos, na época, eles não tinham no Brasil nenhum tipo de assistência. E o que é que Dom Pedro II fez? Ele foi em Paris com o propósito de... Porque ele sabia, ele era muito viajado, Dom Pedro II. Ele conhecia muitas pessoas importantes na ciência. E ele tinha um neto que era surdo. Dizem que é o filho de Princesa Isabel, que era surdo. Então, Dom Pedro II vai aonde? Vai na Europa, vai lá em Paris, vai na França, em Paris, no Instituto que Lepers, que esse Jean-Michel Lepers, ele fundou em Paris esse instituto, e Dom Pedro II sabia disso e foi lá e pegou um outro padre e trouxe para o Brasil, é o padre Rouet. Padre Rouet, ele implanta o mesmo método lá de Paris, do Instituto de Paris, dos surdos, implanta aqui no Brasil, no Instituto Imperial dos Surdos do Brasil, em 1857. Então, e tem também o Valentin Huy, que fundador do Instituto Nacional de Joan Louret, Instituto Nacional dos Jovens Cegos, em 1784. Aqui já é a especificação dos cegos. Este instituto que vai depois ter um outro, sem ser Valentim, foi um discípulo de Valentim, que trouxe o método Braille, que é justamente o nome dele, Braille, que é um dos discípulos de Valentim. Ele forma e tem o código Braille. O código Braille, que é justamente o nome dele, que foi batizado para dizer que foi ele quem inventou. Mas, na verdade, foi Valentim quem deu para ele todo o suporte nesse Instituto Nacional dos Jovens Cegos, também em Paris. Tá bom? Tudo em Paris, isso, tá bom? Charles Barbier, que é criador do Código Militar. Olha aí o que aconteceu. O Código Militar, que é comunicação noturna, processo de criação codificada por pontos salientes, representando os 36 sons básicos da língua francesa. Louis Braille, que pega justamente esse código militar, juntamente com o Valentim, e faz uma adaptação do código militar de Barbier para o sistema Braille, que é o nome dele, Louis Braille, um código de leitura e escrita através do tato. Então, tem aquela máquina hoje, né, de Braille, mas antigamente era uma prancheta onde tinha um perfurador que fazia letra por letra do código de Braille. E você sabe que o Braille,
ele é lido de trás para frente, nunca de frente para trás. É da direita para a esquerda, sempre da direita para a esquerda. É sempre ao contrário. Essa leitura do Código Braille. Tá? Jean Gaspardi, Marcos de Gaspar e Tarde. E Tarde era um médico. Ele fez uma experiência com o menino de Aveyron. Tudo é na França isso, tá, gente? Nós vamos ver que a França ela é um expoente de toda a Europa, e de lá se ramifica para todos os países do mundo inteiro. A França é tida como aquela civilização, aquele país que trouxe a deficiência para o lugar dela, que é de reconhecimento e de dignidade para a pessoa com deficiência. E esse médico, Jean Itard, ele tinha uma cidadezinha pequena na França, chamada de Aveyron. Por isso que aí encontrou um menino, mais ou menos de 9 anos de idade. Porque o que aconteceu com esse menino? Ele foi abandonado na floresta de Aveyron pelos pais, e lá a criança, ainda bebê, foi criada pelos bichos e pelos macacos, pelas onças, pelos leões. Isso aí diz que é verdade, tá? Uma história verídica que aconteceu. E lá, depois dele ter uns 9 anos de idade, uma camponesa foi na floresta pegar algumas frutas, e lá ela viu uma ramificação se mexendo. E de lá ela foi até lá e viu que era um menino que andava sobre as 4 patas, como um bicho. É o menino de Aveyron. Esse menino de Aveyron, aí a mulher foi procurar ajuda dos caçadores e dizia que era um bicho, mas foram ver, era uma pessoa, era um menino. E ele não tinha nenhuma verbalização. Prenderam ele e ficou na responsabilidade desse médico, Jean Itard. Jean Itard fez algumas experiências com ele, porque ele comia com a mão, ele comia que nem, ele andava sobre a mão e sobre as 4 patas, que ele dizia, né? Tipo um bicho mesmo, ele andava se rastejando, pulava, tipo um macaco. Então ali, esse médico, Jean Itard, ele deu toda a formação, ele fez muitas experiências com esse menino de Aveyron, e foi depois chamado o nome dele foi denominado de Vito. Foi denominado pelo próprio médico Itard, que fez a experiência com ele. É o menino selvagem também. Isso tem na internet. Aqueles que tiverem curiosidade de ver esse filme, tem no YouTube. Pode colocar lá o menino de Aveyron, o menino selvagem. Qualquer um desses 2 temas de filme você pode colocar lá no YouTube, que vai aparecer. Ele foi diagnosticado como um menino que permanecia como um selvagem devido à privação de convivência social. Daí a psicologia também, ela usa muito esse tema do Victor de Aveyron para definir as idades cronológicas de convivência dentro de uma sociedade, de uma pessoa. Porque você sabe que a pessoa com privação de comunicação com a outra, ele deixa de falar, ele deixa de ter alguns comportamentos humanos que nós temos, e ele vai deixar de ter. Então, com essa experiência desse menino selvagem, desse garoto selvagem, ele vai dar para a psicologia também algumas definições e algumas certezas
de que as convivências sociais elas são importantes dentro de um parâmetro de educação humana. Professor Ricardo? Pois não, Olga? Tem, numa das aulas que eu tive, né, logo, acho que no meu terceiro semestre, uma das professoras veio trazer a questão de uma criança que ela não falava. Ela brincava, mas ela não falava. Então, ela já tinha a idade suficiente para falar, né, já para verbalizar, só que não acontecia. E a mãe pensava que ela tinha algum problema. Só pegando esse gancho do garoto. Certo. E aí, o que acontecia? A psicóloga foi fazer a investigação e o pai viajava muito, a mãe trabalhava demais e a criança vivia com a babá. Então, a babá, ela não interagia com a criança. Nos afazeres domésticos, né? Exatamente. Ela passava o dia inteiro. A comunicação era só entregar a mamadeira, entregar as refeições, a criança ficava no quartinho dela, com a mesinha, os brinquedinhos, ou seja, ela não verbalizava, não perguntava, e a criança naquilo foi não ia para a escola? Não ia para a escola. Então, não o que ia acontecia? Escola, Não, ela não era, eu acho que ela não era, não era do período da escola, minto, ela ia para a escola. O que acontecia? Antigamente não tinha, né, esse período antes dos 6 anos, né? Ela ia para a escola, só que ela não verbalizava com as outras crianças, porque ela não tinha essa comunicação. Aí agora o senhor... Ok, Olga. Alô? Alô? Caiu aí? Não, ainda está, né? Ok. Muito bem, Olga, é isso mesmo. Nós vamos percebendo que tudo aquilo que nós já vimos dentro desse semestre que vocês já trataram... Pois não, Olga? Quer continuar? Diga. Não, pode falar. Tá bom. Então, todos esses semestres que vocês já tiveram aprendizado sobre a psicologia, nós temos também que tratar como uma continuação daquilo que nós aprendemos. E jogar agora para onde? Para a educação inclusiva. Aquilo que nós já pegamos como teoria da psicologia, por exemplo, toda a especificidade de todas as disciplinas que vocês já tiveram, agora canalizar para onde? Para a educação inclusiva. Né? Então, é importante nós estarmos, né, fazer essa dinâmica de relação multidisciplinar dentro da nossa perspectiva da educação inclusiva. Maria Montessori também merece destaque, pois desenvolveu um programa de treinamento para crianças com déficit cognitivo. No Brasil, somente no século XIX, alguns cientistas, inspirados pela experiência usada na Europa e nos Estados Unidos, iniciam a organização de serviços de atendimento de pessoas com deficiência. Assim, passa a haver a preocupação com esse tipo de educação, ainda que instituições segregacionistas. O que significa isso? Vocês já pesquisaram para nós, né? Deixa eu ver o que foi que a Giovana Miranda fez. Eu estou aqui com com a atividade que nós fizemos, tá? Eu estou aqui com a Giovana, Nabila, né? Nabila, a Evelyn Pietra, a Olga, Eloá Vitória, Milene Camila, a Erondina Viviane e o Adriano. Esses foram aqueles que me entregaram um trabalho sobre os conceitos de exclusão, segregação, integração e inclusão. Nós começamos a falar agora sobre exclusão. Deixa eu interromper mais uma vez. Está falando? Pois não.
Professor, eu vou me ausentar um pouquinho agora, tá? Só para resolver um problema na minha Tá, casa. vou aí. colocar Já volto. apresentando. Tá bom, Tá pode bom? deixar. Tá Professor, bom. rapidinho, só lhe interrompendo de novo. É porque Pois algumas não. pessoas estão falando aqui que lhe Ah. enviaram, mas que o senhor não falou o nome aí. Por exemplo, a Elane lhe enviou e o senhor não falou dela aí. O Matheus já lhe enviou, mas como eu lhe expliquei, foi ontem à noite. Certo, deixa eu me E falar. outros colegas também já enviaram. Ah, tá. Foi hoje de manhã, bem cedinho que eu tirei isso aqui. Ou foi ontem? Não, foi ontem à noite. Esse aqui foi ontem à noite. Os que mandaram hoje, fiquem despreocupados, tá? Mas aqueles que ainda não enviaram, pode enviar ainda para o meu e-mail. Tá lá no grupo de vocês, com certeza. Alguém colocou lá, tá? Então, pode enviar até hoje, tá? Até hoje, eu dou o prazo até hoje para enviar quem não enviou. E depois eu estou retornando como acusando o recebimento de vocês, tá? Aqueles que eu acho que da Giovana ainda não mandei, de alguns aqui eu acho que mandei só de 2 pessoas, mas eu vou acusar recebimento para dizer, olha, realmente já foi entregue, tá bom? Não se preocupe não, eu vou interagir lá no e-mail com vocês. Tá, voltando agora, instituições segregacionistas. O que significa isso? Na próxima aula, nós vamos fazer uma divisão, uma separação do que é exclusão e do que é segregação, e do que é integração e o que é inclusão. É importante nós sabermos isso, tá? E quando nós vamos falar sobre instituições segregacionistas, quer dizer o quê? São instituições, ambientes onde existe apenas aquelas específicas pessoas com deficiência. Por exemplo, escola de surdo. Esta é uma instituição segregacionista. Instituição de cegos. Só cegos. Instituições segregacionistas. Tá? Instituições, por exemplo, só com autista. Existe? Existe. Nós temos, dentro da rede estadual, nós temos, por exemplo, dos autistas, nós temos convênio com a APAE, nós temos convênios com o NAT, que é uma instituição estadual, e eu trabalho dentro da Secretaria de Educação, e eu trabalho na Coordenadoria de Educação Especial. E lá nós temos o NAT, onde acolhe apenas os autistas. Nós temos, por exemplo, algumas escolas só de surdos. Nós temos escolas somente só de cegos. Essas são escolas que a gente diz que é especializadas e que aqui está como instituições segregacionistas. Você está entendendo, então? Exclusão, segregação. O que é segregação? São instituições que atendem somente uma especialidade. Cegos, por exemplo, nós temos a escola Álvares de Azevedo, é uma escola estadual onde só tem cegos. Álvares de Azevedo. Nós temos a outra escola só de surdos, Astério de Campos. É uma escola estadual, também só tem surdos. Felipe Ismaldoni. Nós temos crianças somente surdas. E agora eles têm um outro projeto de colocar crianças ouvintes para poder ter o quê? A experiência da Libras dentro. Aí o que é que vai acontecer? Dessas crianças que ouvem, elas vão ser bilíngue. O bilinguismo. Ela vai ter 2 línguas, a língua portuguesa e a língua brasileira de sinais. São 2 línguas que essa criança ouvinte desse projeto que tem lá na escola Felipe Ismaldoni, instituto, na verdade, Instituto Felipe Ismaldoni, que atende pessoas surdas. E agora
crianças ouvintes que vão fazer com seus pares essa experiência da Libras. É maravilhoso isso aí, é muito bom. Então, quando se fala instituições segregacionistas... Professor, o senhor acha que os pais vão querer... porque ainda há muito esse preconceito, né? Sim. Que vai ter a adesão das famílias para matricular os filhos nessas escolas, sendo que a maioria, né? A maioria vão ser surdos. O que o senhor pensa a respeito disso? Giovana, deixa eu te falar, porque a lei diz para que a pessoa com deficiência vá para a escola comum, a escola regular, e não ao contrário. Essa aí é uma experiência do Felipe Smaldoni, de levar a pessoa dita normal para a escola deles, para poder ter um relacionamento com a Libras. Não ao contrário. A lei diz ao contrário. Diz o quê? Que o surdo, o cego, o cadeirante, o autista, ele vai ter que ir para a escola comum, a escola dos ditos normais. Não ao contrário, tá? Então, eu entendo, e muito importante ter, e agora no Congresso Nacional, nós vamos ter a obrigatoriedade, desde a primeira série do primário, aprender a língua brasileira de sinais. Imagine o espaço e os profissionais dessa área, porque eu sou militante da causa surda, eu sou professor de Libras, mas também eu sou militante dessa causa surda. Eu sou participante da comunidade surda, onde eu sou reconhecido como professor ouvinte dos surdos. Então, vai abrir-se um leque de oportunidade para muitas pessoas que estão nessa comunidade. E nós precisamos de profissionais como vocês da psicologia para integrar nesses profissionais dessa sala multifuncional, que na próxima aula nós vamos falar do que se trata. Mas, Giovana, é desse modo, tá? Não como você está dizendo, dos ditos normais e para essas instituições especializadas, mas é o contrário. Por quê? Porque o governo, eles queriam que acabasse essas escolas especializadas. Para o governo, as escolas especializadas não devem existir. O que deve existir é apenas a escola regular, onde essa pessoa com deficiência ela vai estar com os seus pares. Quem são os seus pares? Aquela faixa etária ditos normais e pessoas com deficiência. Então, é nesse propósito que o Estado queria abandonar, queria excluir a escola especializada, essas instituições que ele diz aqui que são segregacionistas, e na verdade não são segregacionistas, elas são instituições, são escola especializada que ensinam a Libras, ensina o Braille, ensina as pessoas com deficiência a ter a sua língua, a ter o seu propósito como o principal momento de destaque dentro de uma sociedade. E isso nós entendemos. E no Brasil? No Brasil acontece essas instituições que eles dizem segregacionistas, tá bom? A sociedade em geral, em todas as culturas, atravessou diversas fases no que concerne às práticas sociais. Começou praticando a exclusão social de pessoas que, por causa de condições atípicas, não lhe apareciam pertencente à maioria da população. Não pertenciam, né? Em seguida, desenvolveu o atendimento segregado. É essa história que nós precisamos entender. Primeiro foi praticado o quê? A exclusão total da pessoa com deficiência. Depois, ele se
juntaram em uma escola, eles dizem atendimento segregado, dentro das instituições. Depois passou por uma prática da integração social. O que aconteceu? A escola comum, a escola regular, o segregado, ele foi para dentro da escola comum, mas não teve muita interação entre o que estava dentro dessa escola comum e da instituição que eles dizem aqui segregada. Então, esse atendimento segregado, ele foi colocado dentro da escola comum, mas não deram nenhum suporte, não colocaram intérprete de Libras, não colocaram uma pessoa autodefinição, autodeclaração, que é justamente aquilo que necessita para o cego. E recentemente adotou a filosofia da inclusão social. É aí que nós devemos chegar. O que é a inclusão? A inclusão é a mesma coisa de integração? Negativo. Não é. A integração social, ela não é a mesma coisa que inclusão social. A integração é jogar o deficiente dentro da sala comum e não dar nenhum suporte. Enquanto que a inclusão social é deixar os surdos, os cegos, os cadeirantes, as pessoas com deficiência cognitiva, junto com todos aqueles e interligando e fazendo o quê? A intermediação, o convívio dentro desta sala, mas dando o quê? O suporte necessário para que aquilo possa acontecer. E qual é o suporte necessário? É justamente aquilo que nós vamos aprender. É a sala de recurso multifuncional. E que sala é essa? É dentro da sala regular? Não. É uma outra sala em que essas pessoas com deficiência, elas vão precisar de 2 matrículas. Uma da sala comum, que é a sala regular, onde se aprende a matemática, o português, o inglês, vai aprender história, geografia e todas as matérias. E nessa sala de recurso multifuncional, a pessoa vai aprender o que lá? Só para deficiente, tá? Pessoa com deficiência que entra nessa sala de recurso multifuncional. Ela trabalha no contraturno. Se o aluno na sala comum for da manhã, ele trabalha na sala multifuncional à tarde. E se for à tarde na comum, trabalha nessa sala multifuncional de manhã. Então, essa sala multifuncional será justamente o apoio, o complemento daquilo que se aprende na sala comum, mas não como aquilo que vai fazer dar continuidade àquele conteúdo, mas sim aprender Libras, aprender Braille, aprender tudo aquilo que é necessário para uma pessoa com deficiência aprender. Então, nessa perspectiva, Sasaki 99, ele fala sobre isso, atendimento segregado, integrado e a inclusão social. Então, é nessa perspectiva que nós... Observa-se a enfermagem... Deixa eu ver que horas já são. Falta 15 minutos para a gente... Faltando 10 minutos, eu vou fazer a chamada, tá? Aqui de vocês, ok? Observa-se a efervescência dos discursos sobre a integração e, posteriormente, sobre a inclusão. Em primeiro lugar, apareceram propostas baseadas no modelo médico-psicológico. Em seguida, acompanhamos a construção da proposta preocupadas com aspectos pedagógicos e metodológicos. E mais tarde surgem as propostas preocupadas em promover condições para a formação integral das pessoas com deficiência. É o que? Da autonomia. Autonomia para a pessoa com deficiência. Gente, é isso que nós temos para vocês. Essa aula vai ser para aqueles que não estiveram aqui hoje. Falem que eu vou colocar na plataforma da Examas este vídeo para vocês.
eu quero só fazer agora a chamada para nós podermos encerrar. Abre o microfone para quem eu vou chamar, por favor. Adriana, do Socorro dos Anjos da Silva. Não veio. Fala. Adriano Félix. Presente. Adriano está aí? Presente. Opa, Adriano, tá certo. Adriene, dos Reis Oliveira. Ok, Adriene. Alessandra Cristina Pantoja. Faltou. Amanda da Silva Brazão. Faltou. Ana Cátia dos Santos Menezes. Faltou. Antônia Daniele Cunha da Paixão. Faltou. Ariana Pereira Costa. Essa aí eu vi aí. Cadê a Ariana? Ariana? Foi embora? Brena Sterne. Camila Aime. Gente, não tem mais ninguém aqui, não? Karina da Silva Borges. Presente. A Karina tá. Até que enfim alguém. Elaine Cristina. Faltou. Professor Elaine. Professor, é isso que eu ia falar. A Elânia está com uma crise de enxaqueca forte e pediu para comunicar ao senhor. Ah, foi? Tá bom. Okay. E, professor, caso o senhor tenha chamado meu nome, eu não respondi porque eu tive que sair para atender o interfone. Quem é que está falando aí? É a Giovana Miranda. Nada, não cheguei, Giovana. Eloá Vitória. Não. Érica Simone. Érica, Oi, professor, presente. Presente. Tudo bem. Evelyn Pietra. Cadê a Pietra? Não veio hoje. Fernanda Cristina Correia Tavares. Qual? Giovana Miranda. Ok, Giovana. Giovana. Essa chamada, no caso, ela não é... Ela é só para o senhor ter um controle, né? De quem está participando. Ah, tá, porque foi nos informado que não ia mais ser descontado chamada dos alunos, justamente porque não é só pelo meu controle, para quem está participando ao vivo. É importante, tá? Quem está participando, eu coloco até um Czinho, quem se manifesta aqui para dizer que essa pessoa tá bem comigo. Giovana Nagal, né? Nagao, professor. Nagao. Desculpa. Presente. Nagao. Erundina Viviane. Presente, professor. Ok, Viviane. Ivane Pinheiro. Não. Laene de Paula Mescouto. Não veio. Mariane Nascimento. Não. Mateus. Mateus está aí, tá? Não viu, Mateus? Oi. Aqui, presente. Mateus, não falou nada, tá calado hoje, Mateus. Milene Camila. Não, né? Nabila Mariane Marte. Não, né? Olga saiu, não foi? Ok. Paulo Vitor. Aqui. Paulo Vitor, Paulo Vitor aí. Só não falou hoje, Paulo Vitor, mas tá aí. Tava cuidando do meu filho aqui enquanto assistia a aula. Ah, tá bom. Sandra participou bastante também. Ela e a Olga, a Giovana, as duas, Giovana e o Adriano. Sandra, ok. Quem eu não chamei? Tem alguém aí que eu não chamei?
Não? Ok. Gente, esse aqui é só controle meu, tá? Isso aqui é meu controle, para saber quem está participando. Digam para os seus amigos lá que é importante a participação. Façam tudo para participar. É importante, tá bom? Então, gente, até a próxima aula. Eu agradeço a participação de cada um de vocês e desejo um bom dia para todos, tá bom? Um abraço. Obrigada. Tchau.